Professora, eu iria aproveitar, porque nós temos uma colega que quer colocar uma questão que é a Jenny, e eu vou-lhe dar a palavra então a ela para ela poder colocar a questão à professora, ok? Obrigada, João. Olá, professora Cátia. Aquilo que eu queria perguntar era porque nós verificamos que há questões cíclicas, ou seja, que novas crises normalmente trazem sempre, abalam as estruturas de qualquer governo. São sinónimo normalmente quando há crises destas que abalam principalmente a economia e começam depois a minar a sociedade, são crises que são capazes de arrasar governos e tudo mais. A minha questão é, porque se fala cada vez mais que estas questões da pandemia que pretendem de uma certa forma limitar as ações das pessoas, a liberdade das pessoas, é dito muitas vezes, e as redes sociais estão cheias desses temas, de que na realidade isto é tudo uma questão é um movimento político que pretende colocar as pessoas mais abaixo do poder deles. Aquilo que eu pergunto é, estes movimentos e tudo isto que nós vemos no Brasil, aliás, um bocadinho todo pela América Latina, nos Estados Unidos, aquilo que nós já vemos também em alguns países da Europa, nomeadamente da Hungria, essa retoma aos movimentos de direita, será que esta crise vem agravar essa retoma aos valores nacionais, às pessoas fecharem-se em si, ou seja, no fundo se calhar é só um alibi para o fazer, porque eu acredito que haja muitos países que o queiram fazer, mas não têm coragem política para o fazer. Mas a minha questão é essa, será que estamos a assistir ao regresso do nazismo, como ele aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, com toda a crise que houve em 1929 e aquele rebentar os problemas sociais todos? Ou seja, podemos estar a virar, pode ser um ponto de transformação da nossa sociedade? Obrigada. Eu que agradeço pela pergunta, é bastante oportuna, porque eu acho que tem sido essa a grande indagação que muitos têm se feito, né? Porque nós temos aí processos em andamento, temos aí discursos em disputa, memórias em disputa. E se por um lado nós temos essa perspectiva dos governos de ultradireita que buscam este controle, este domínio sobre a população, você bem citou o exemplo do governo da Hungria, né, que cria uma legislação ali bastante complicada justamente nesse momento de pandemia. Temos aqui no Brasil, com o governo Bolsonaro, também um discurso aí que tem sido chamado de extrema-direita, e um governante nos Estados Unidos que a imprensa de lá não o denomina, né, de extremista, mas de uma forma ou de outra, ele também se conjuga com algumas ideias bastante retaliadoras dos direitos, né, de direitos sociais. Então, nós temos, sim, este contexto, esses governos que, com a pandemia, buscaram aí, acionar, de uma certa forma, esse controle. Por outro lado, nós temos governantes que, dentro de um contexto bastante complexo, difícil e desconhecido, porque o vírus Covid-19, no início, falavam que se tratava de um vírus que tinha um processo, né, de contágio que não era tão letal, mas se desconhecia o que era esse vírus. E ao longo do movimento
e da forma como ele, tão rápida como ele foi, vou dizer assim, foi contaminando, né, as pessoas, se viu que era algo que não se tinha um controle tão esperado. E nesse sentido, alguns governantes fizeram uso também de um processo de ajudar ou de controlar através das quarentenas, dos lockdowns, né, os seus cidadãos. Neste contexto, você viu que o processo ele se deu em um momento, mas logo após veio, né, a abertura, ou seja, não se converteu em um processo de domínio, de dominação, mas se converteu num processo de cuidado. Onde houve essa negação da pandemia, e aí, voltando, né, a citar, na Hungria, nos Estados Unidos e no Brasil, essas retaliações no sentido de controle da sociedade não foi pela pandemia em si, né? Porque não houve aí um trabalho nesse sentido. Mas o que a gente tem, né, dentro desse contexto atual é que nós estamos num processo de disputa. Estamos num processo em que há esse discurso denominado de fascista, né? Nas redes sociais, essa semana foi um expoente, né, para delimitar a separação desses discursos. Muitos se colocaram e nas suas fotos bandeiras antifascistas, porque querem mostrar isso, que não compactuam com este discurso. E, por outro lado, você tem grupos simpatizantes desses governos que buscam justamente defender pautas contra a democracia, volta de regimes militares e assim por diante, mas muito contraditórios, né? Fazem a defesa dessas pautas, mas de uma forma assim, sem base, sem nenhuma base. E o que eu posso dizer assim, dentro desse contexto mais atual na América Latina, é que há uma tentativa, né, desses processos, como eu já falei, do que ocorreu no Paraguai com o Fernando Lugo em 2012, do que ocorreu com a Dilma em 2016 e do que ocorreu com o Evo Morales na Bolívia, né, o ano passado. E também o próprio Eriksen citou a figura do Guaidó, que dentro desse contexto é uma figura assim, bastante caricata desse contexto, porque é uma pessoa que não é votada para ser presidente, mas é reconhecida, né, por outros governantes como presidente. E com isso ele se mantém, mas hoje com menos força e menos impacto dentro desse contexto. Então, a gente sabe que o passado, né, é algo que está sempre aqui no presente, nos cutucando, tentando aí nos convencer de algo para que a gente, a partir dele, projete aí o nosso futuro. Então, nós temos que saber muito bem com quem nós queremos dialogar desse passado, com que forças, né, com que movimentos nós vamos dialogar para que daqui para frente a gente possa, então, construir o nosso futuro. Eu acho que isso é muito importante. Nós sabemos que a democracia para o Estado neoliberal é uma alegoria,
e, portanto, sendo uma alegoria, ela pode ser aí desconstruída, mas eu vejo que todos esses movimentos que estão na rua hoje não querem isso, querem o contrário, querem participar, não querem ser mais representados, porque essa representatividade, ela até agora também tem sido bastante limitada, né? Porque quem estão representados? Quem, né, essa democracia representa? Mas para que a gente possa participar, é necessário defender esta democracia. É necessário fazer com que esse Estado de direitos ele seja realmente consolidado. Não dá para pensar num futuro sem que isso esteja na nossa meta de alcance, para que isso não esteja no nosso presente imediato. Então, a luta é pela democracia, é por um Estado de direitos e por inclusão, né? É por participação, porque negros importam, mulheres importam, imigrantes importam, crianças, jovens, idosos importam. A vida importa. Seja ela de quem for, a vida importa. Então, é isso que nós temos que defender, né? Eu acho que é isso que nós temos que ter aqui muito claro na nossa frente e não permitir que essas forças do passado, que não comungam com essas ideias, que, pelo contrário, defendem direitos para um grupo muito pequeno, muito limitado, e pensa em todos os outros grupos como sendo subservientes, né? Como uma escravidão, né? Uma nova escravidão, né? Para que esses grupos eles se adequem a essas ideias de supremacistas, seja de que ordem for. Nós não queremos isso. O nosso futuro não compactua com isso. O que nós queremos é um futuro em que haja uma equidade, participação, direitos. Queremos discutir, obviamente. Temos pautas diferentes, temos visões diferentes, mas queremos discutir juntos. Queremos juntos construir essas novas pautas. Não queremos falar sozinhos, né? Eu me lembro que em 2015, se eu não me engano, eu fui ao Chile para participar de um congresso e quando cheguei, estava ocorrendo manifestações do povo mapuche. Era por reivindicações de suas terras. No dia que eu voltei, que eu estava vindo embora, ocorreram manifestações de estudantes secundaristas por ensino público no Chile. E as manifestações que ocorreram o ano passado, estavam ali todos esses grupos juntos, buscando mudanças na Constituição do Chile, para que essa nova Constituição congregasse a todos. Eu acho que é isso. Nós temos que pensar em construir caminhos conjuntos. Em um momento, pode ser que eu não vou estar satisfeita completamente, mas se uma mulher ela for valorizada, né, o direito dela for pensado nesses processos, eu estarei junto. Se outros grupos estiverem ali sendo contemplados, eu estarei junto. A gente precisa pensar dentro desse processo de construção comum.